Olá mamães, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar pra vocês, já vou direto ao ponto, que o vídeo vai ser a respeito de algumas dicas de coisas que dá pra gente fazer pra o filho sentar e comer tudo que a gente colocar no prato. Inclusive já deixei os nossos pratinhos aqui. Mas antes de começar a dar as dicas, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e comenta se você já faz alguma dessas dicas e se você fez alguma dessas dicas e volta aqui para comentar se deu certo por aí. Então, basicamente, eu sei que eu não sou a única mãe que de vez em quando tem uns perrengues aí com relação, a gente se senta à mesa e a criança começa a comer e depois para de comer. Ou às vezes a criança nem começa a comer. Meu filho tem 2 anos e 2 meses, agora já tá fechando quase 3. Tem alguns dias que dependendo, por exemplo, massa, ele ama massa. Então se eu coloco massa no prato dele, ele come boa parte da massa sozinho. Só que tem um momento que eu preciso terminar de dar a refeição para ele, porque ele se dispersa brincando com outra coisa, ou ele quer mexer, colocar lá no meu prato. Então eu tenho que usar de várias artimanhas para que ele venha a comer tudo o que eu coloco no prato. E não que eu coloque muita coisa dentro do prato, eu coloco algo que seja suficiente para o tamanho dele, mas mesmo assim eu tenho alguns dias que eu passo trabalho para que ele venha se alimentar corretamente. A primeira dica é, eu sei que muitas mães dão bolachinha recheada, wafer, salgadinho, enfim, essas coisas que são mais fáceis de comer e mais saborosas, vamos dizer assim, só que nada nutritivo, né? E eu sei que muitas mães ficam com pena porque a criança não comeu a comida que estava no prato e acaba cedendo e dá lá alguma coisa que a criança gosta, um danoninho ou alguma outra coisa. Então, a primeira dica é, corta isso. Não dê essas coisas pro teu filho. Porque na cabeça dele, ele vai pensar assim, ah, poxa, eu não comi, né? Eu não comi, a minha mãe deixou eu não comer e ainda assim ela me presenteou, né? Vamos dizer assim, ela me agradou com uma bobagem que eu gosto de comer. E na verdade aquilo não vai trazer vitamina, não vai trazer nada pro teu filho. E isso pode até desencadear numa fraqueza depois no teu filho, porque ele não está se alimentando corretamente. Carboidrato, proteínas e tudo que ele necessita. Então a primeira dica é, corta isso. Eu não estou dizendo que tu não vai dar mais o salgadinho e a bolachinha. Tu vai dar, só que não vai dar após as refeições. Tu pode fracionar, dizer assim, ó, lá no café da tarde tu vai poder comer 2 bolachinhas, 2 wafer. Tu vai dar uma fracionada nesses alimentos que tu sabe que o teu filho come mesmo após o almoço que ele não almoçou. Então a primeira dica é essa. A segunda dica é, se tu falar pro teu filho, ó meu filho, se tu não comer o que tá no prato, tu não vai ganhar sobremesa, mantenha a tua palavra. Não faz essa coisa assim, ai, fiquei com dó, tadinho, eu vou dar a sobremesa pra ele. Não faça, porque ele vai ver que tu cedeu uma vez e tu vai ceder sempre. Então ele vai se aproveitar. Às vezes as pessoas dizem assim, as crianças não gravam nada. Gravo sim, porque tudo aquilo que não presta, eles guardam. E pode ter certeza, se tu disser assim, ó, eu não vou te dar a sobremesa, e aí ele vai ficar pensando, então eu vou comer. Aí tem gente que vai dizer assim, tu tá obrigando a criança a comer. Não, tu sabe que o teu filho não comeu já faz, sei lá, 3 horas. Então tu não está obrigando ele a comer, tu está dizendo, tu tá tentando dar uma maneira de incentivo para que ele coma. Então, talvez a ordem que eu vou falar não pareça assim tão lúcida para vocês. Mas, uma das coisas que eu já tive que fazer aqui com o meu filho, eu disse pra ele assim, tu não vai comer, tudo bem, só que tu não vai ganhar a sobremesa e não tem pátio pra ti também, tu vai ficar aqui dentro de casa. O que que ele fez? Ele não comeu. Eu disse, ok. Quando ele não comeu, eu simplesmente fui lá, eu tinha feito um sorvete de banana, um sorvete natural de banana, eu tinha retirado já do freezer para ir descongelando um pouco, né, para poder ficar na temperatura ideal para ele comer. Até ele terminar o almoço dava tempo. Só que ele falou que não ia comer. Ele, né, fez menção que não ia comer. Eu disse, tu não vai comer? Problema nenhum. Peguei o sorvete e devolvi lá pro freezer. O que aconteceu? Na hora ele começou a comer. Só que ele começou a comer e não comeu tudo. Aí eu disse pra ele, bom, agora eu já guardei a sobremesa e eu não vou te dar.
o pátio tu até pode ir, mas a sobremesa tu já não vai comer, porque ele não comeu tudo. Então eu abri exceção de uma coisa só. Mas o que que ele pensou? Ah, ela vai me dar. E quando ele viu eu guardando a sobremesa lá no freezer, ele viu que eu tava falando sério. Então o que que ele fez? Ele comeu mais um pouco, mas mesmo assim ele não comeu tudo. Comeu um pouquinho mais da quantidade que estava no prato. Então agora eu vou falar pra vocês algumas artimanhas que eu uso aqui com o meu filho. A primeira delas é, eu tenho o meu prato, que é esse aqui. Eu gosto de pratos assim justamente para não correr riscos de queda. E mesmo assim eu tinha 2 desse e ele conseguiu quebrar um. Não sei como. E esse aqui é para ele, de plástico também. Fundinho, porque muitas vezes eu boto um caldinho de feijão, então é melhor para ele conseguir se movimentar. Então eu coloco o meu prato aqui na minha frente e o prato dele eu coloco aqui do ladinho, onde ele vai ficar sentado. E eu começo a comer. E ele começa a comer lá. E aí ele começa de frescura. Que o que que ele quer fazer? Ele quer pegar o que tá no prato dele e colocar no meu prato. Que às vezes eu tenho que fazer isso. Então eu puxo a minha comida um pouquinho mais pra cá. Pego o que tem no prato dele e coloco a comida aqui nesse cantinho. Me posiciono de novo, novamente na mesa. E deixo o prato virado, que a comida é a mesma. Só que eu gostaria muito de saber o que que exatamente passa na cabeça deles, que eles têm que comer no mesmo prato que a gente. Parece assim que muda o sabor, eu não sei o que que passa na cabeça dessas crianças. Mas enfim, aí eu me sento. Talvez tu vai dizer assim, ah, mas tu fica toda torta, ah, mas tu tá cedendo algo pro teu filho. Não, às vezes, isso não é todo dia. Mas às vezes eu tenho que fazer isso. De me sentar, me reposicionar aqui na mesa. Aqui não é a nossa mesa, tá? Mas é só pra exemplificar. Eu me posiciono, me reposiciono e deixo ele mais numa ponta da mesa e fico a parte da comida dele aqui e a minha, e vou comendo. Às vezes acontece que eu tenho que pegar a colher dele e dar na boca dele, e aí ele come. Hoje foi um dia que ele comeu toda a comida, mas foi assim, eu terminei de almoçar, e ele tava almoçando ainda. E aí ele queria botar no meu prato. Aí eu tenho que pegar as coisas que estão no prato dele, botar no meu, devolve o prato dele pra mesa e entrego o meu prato pra ele. Aí ele come. Às vezes eu tenho só que trocar o prato. Eu deixo o meu prato pra ele e como no prato dele. Ponto. Suficiente. É o suficiente pra ele conseguir, pra ele comer do início ao fim o alimento dele. Outra coisa que de vez em quando eu tenho que fazer é, ele tem a cadeirinha dele, de papá no caso, e eu me sento, né, cada um senta numa ponta um lado da mesa, e às vezes ele não quer comer lá na cadeirinha dele. Aí eu tenho que pegar ele, coloco no meu colo, deixo o prato bem à nossa frente, me reposiciono assim, deixo ele mais pra cá, me posiciono conforme dá pra gente se alimentar. E aí eu deixo a comida toda, né, toda espalhada aqui, e vou comendo com a minha colher e ele vai comendo com a colher dele, sentado no meu colo. Então, às vezes eu tenho que colocar a comida dele no cantinho, só para refrisar, tá? No cantinho do prato eu tenho que colocar a comida dele e a minha, e a gente comer cada um no seu lugar da mesa. Outros momentos eu tenho que ceder o meu prato para ele e comer no prato dele. Outros momentos eu tenho que colocar ele no meu colo para ele comer. Já teve várias vezes que eu coloquei ele no meu colo e eu estava com uma roupa mais adequada para amamentar. E o que que ele fez? Ele largou todo o almoço e veio mamar. Às vezes eu acabo cedendo. Por quê? Porque a gente já tá tão na correria, a gente tá tão cansada que a gente acaba cedendo. Eu não vou te dizer que, ai, não, eu não deixo. Não, tem vezes que eu deixo porque eu já tô cansada. E às vezes, ai, recém é o almoço. Mas amanhã já foi uma correria. E a gente já tá super cansada, a gente já tá estressada e a gente acaba deixando a criança mamar e tá tudo certo. Uma das coisas que acontece também, eu coloco o almoço dele aqui, às vezes eu deixo ele começar a comer primeiro. E às vezes isso flui, sem distração de televisão, sem brinquedo, sem nada. Eu só deixo um copinho ali pronto com água para caso ele venha se engasgar, a gente já tem uma água ali para ele ajudar a descer a comida. Mas é muito raro eu deixar ele comer sozinho, mas às vezes eu já fiz esse teste e coloquei ele sozinho sentado à mesa
e ele comeu a comida dele todinha. E depois que eu fui almoçar, ele ainda veio pro meu prato para comer. Então são momentos. Tu conhece o teu filho, tu sabe como que é o apetite dele, se ele come uma quantidade grande, se é uma quantidade pequena, se ele gosta mais de caldinho, sem caldinho. Tu sabe como é que é a alimentação do teu filho e tu sabe quais são os alimentos que ele mais gosta. Então tu sabe o que esperar de cada refeição, se ele vai comer bem ou não. Mas a dica é, principalmente se o teu filho é pequeno, assim, entre 2 e 3 anos, ou né, que já começou a introdução alimentar e já está se sentando à mesa e já come a mesma comida que tu, começa a fazer algumas dessas coisas assim, vai intercalando e vai ver o que funciona melhor pro teu filho. Aqui, a maioria das vezes, eu só coloco a comida dele no canto e deixo a minha comida aqui e a gente acaba comendo no mesmo prato. E é o suficiente para ele comer toda a comida. Mas o que eu considero mais importante é, sempre que ele não comer e tu falar, ó, não vai ganhar sobremesa, não vai acontecer tal coisa, cumpre com isso que você disse que não vai acontecer, ó, eu não vou te dar sobremesa, ou a gente não vai passear mais, ou sei lá o que tu tá falando pro teu filho que não vai acontecer. Cumpre com isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e te espero no próximo vídeo. Até mais!